A Bíblia é constituída de 66 livros e foi escrito em um período de 1.600 anos. Durante esse tempo, Deus usou cerca de 40 homens para escrever, reunir e preservar o sagrado livro. Nela, a gente encontra histórias, poesias, biografias, normas, orações, profecias e outros relevantes temas de diversos gêneros literários, não é verdade? Em todos os livros, Cristo ele é o tema central da Bíblia. Já gostou do nosso tema de hoje? Eu sou o irmão Ricardo e este é o nosso canal Safira Real. Esta é uma pergunta muito importante, porém, essa pergunta que não se cala entre crentes e descrentes em qualquer lugar do mundo. É possível acessar a Bíblia na forma de livros. Ela foi traduzida para mais de 1.600 idiomas e dialetos, porém há mais de 4.000 povos, por incrível que pareça, meus queridos e amados irmãos, que ainda não podem ler as Sagradas Escrituras em suas próprias línguas. Aí eu digo, eis aí um enorme desafio para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Todavia, a gente conhece ela como dividida em duas partes, e eu vou falar as principais. A palavra de Deus foi transmitida oralmente por 1.656 anos, se eu me recordo bem, ou seja, aproximadamente. E esse período envolve os capítulos 1 a 5 de Gênesis, isto é, de Adão até o dilúvio, que levou cerca de 1.656 anos. Todavia, nos tempos mais remotos, conforme registros no Antigo Testamento, o Senhor comunicava-se com o homem verbalmente, isso mesmo, face a face. Tanto é que lá no Éden, ele fora advertido pessoalmente pelo Eterno que não comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que está em Gênesis 2 e o versículo 17. Todavia, a ordem divina não foi cumprida, acarretando o dramático fim da comunhão entre Deus e a sua principal criatura, que é o ser humano. Esta parte, eu posso dizer que os chamados livros canônicos da Bíblia foram reunidos cerca de longos 1.600 anos de tempo. E isso se deu de forma especial e impressionante e harmônica. Só a predominância da vontade de Deus sobre a mente humana pode explicar como cerca de 40 escritores puderam escrever os livros da Bíblia a partir de condições e circunstâncias tão diversas. A despeito de Deus ser o único autor da Bíblia e de ter inspirado a todos os demais escritores, ele mesmo, por incrível que pareça, meus queridos, se incumbiu dos primeiros registros das Escrituras Sagradas. Você pode ler em Êxodo 31 e o versículo 18, que você vai ver que o próprio Deus acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, e as duas tábuas do testemunho de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Deus, ele é o autor das Sagradas Escrituras. Bom, eu não sei se você já ouviu esta palavra, todavia o cânon bíblico é uma palavra antigamente referia-se a uma haste usada para medir, conforme Ezequiel 40, verso 3. Mais tarde passou a significar regra, norma, padrão de medida, como está em Gálatas 6,16 e também Filipenses 3,16. Aplicada à Bíblia, cânon é o conjunto de livros inspirados por Deus que transmitem a vontade do Eterno para a sua igreja e todo aquele que aceita ao Senhor Jesus Cristo. Então, o cânon do Antigo Testamento foi planejamento constituído em 1046 anos, aproximadamente, e o Novo por volta de 100 depois de Cristo. Isso mesmo, como todas as coisas costumam ter inspiração, a gente compreende por inspiração a influência e a ação divina de Deus exercida sobre os escritores da Bíblia, conforme podemos ler em 2 Timóteo 3,16 e em 1 Pedro 1, 19 a 21.
Ou seja, os homens santos escreveram a palavra de Deus velando-se do próprio estilo ou vocabulário e até mesmo as suas culturas, sem prescindirem ou tirarem a direção sobrenatural do Espírito Santo conforme escreveram a Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Esta parte aqui eu considero muito importante, que é a revelação bíblica, ou seja, por revelação a gente entende o agir de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor sagrado coisas ignoradas, ou seja, o que este por si só não poderia saber. Quando a gente lê em Daniel 12:8 e 1 Pedro 1:10-11, a gente vamos entender melhor, porque a inspiração nem sempre aplica revelação. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas nem toda ela dada por revelação, entendeu? Lucas, por exemplo, foi inspirado a examinar trabalhos já conhecidos e escreveu o evangelho que traz o seu nome. Quando a gente lê Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 14, a gente entende melhor o que eu quero dizer. Pois bem, o mesmo se deu com Moisés, quando foi inspirado a registrar o que ele mesmo presenciou, como ele relata nos livros do Pentateuco. E para a gente concluir o nosso vídeo de hoje, eu quero dizer para vocês que a Bíblia é a fonte mais fidedigna sobre a origem da vida do homem, não é verdade? Bem como do desenvolvimento da humanidade, a partir da criação, possamos pela queda e a redenção. Graças a Deus que ele enviou Jesus Cristo, não é verdade? Ou seja, até o final de todas as coisas, na consumação do século. Conforme você já tem ouvido aqui no nosso vídeo, a Bíblia, por mais que você creia ou deixe de crer, é a santa palavra de Deus, que você possa acreditar nisso. Ainda que os ateístas ou materialistas invistam de formas grosseiras contra o santo livro, este vai permanecer inabalável em seu conteúdo relevado e inspirado por Deus, porque ela, queira ou não queira, acredite ou deixe de acreditar, é a santa e gloriosa palavra de Deus, revelada para mim, para você e para todos que creem e que não creem no Evangelho de Jesus Cristo. Chegamos a mais um final do nosso vídeo, mas eu já peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, curta o vídeo e também comenta e compartilha o vídeo para os teus amigos, para que este conteúdo possa atingir e chegar aos ouvidos de quem ainda não conseguiu e não teve oportunidade de aceitar a Jesus Cristo. Eu conto com a sua ajuda, eu conto com o teu like, eu conto com a tua inscrição e eu conto com a tua forma de evangelizar. Compartilhe o vídeo, esta é uma forma de você estar propagando o Evangelho de Jesus. Fica com Deus.